各位弟兄姊妹們平安，大家好。我哋首先嚟到低頭祈禱。親愛嘅恩主，感謝你，感謝你嘅恩典、看顧同埋保守，讓我哋大家弟兄姊妹都能夠再一次喺網上嚟到敬拜你。但願你喺呢個不穩定嘅世界裏邊，能夠見到你嘅平安，藉着信心盼望而得到你為我哋存留喺天上嘅基業。求聖靈親自向我哋心中嚟到說話，奉主耶穌基督嘅名求，阿門。O tema de hoje é fé e esperança em Deus. 1 Pedro 1, 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Algumas pessoas consideram Paulo como apóstolo da fé, João como apóstolo do amor e Pedro apóstolo da esperança. Pedro negou ao Senhor 3 vezes. Foi um fracasso que o marcou profundamente, mas foi motivo para que acontecesse uma grande transformação em sua vida. A fé de Pedro foi como o ouro que passou pelo fogo, para que tornasse mais valioso, e a esperança dele aumentou quando presenciou a ressurreição de Cristo. Ao aparecer diante dele, a sua esperança tornou-se viva, o chamou para pastorear as suas ovelhas, levando a elas encorajamento por estarem passando por muito sofrimento. Hoje gostaria de compartilhar 3 pontos. Primeiro, a inter-relação entre a fé e a esperança. 1 Pedro 1,21 diz: de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Através desse trecho bíblico, podemos ver que sem a fé não temos esperança. Se não tivermos fé, de onde viria nossa esperança? Quando os discípulos estavam no meio da tempestade, perderam completamente a esperança e gritaram: socorro, vamos morrer. Mas o que Jesus diz a eles? Homens de pequena fé. No momento em que o líder da sinagoga Jairo veio pedir para Jesus curar a sua filha, o seu servo chega avisando que a filha tinha acabado de morrer, e ele trouxe uma notícia sem esperança. Mas Jesus diz: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Por isso, vemos uma inter-relação entre a fé e a esperança, pois em Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Uma pessoa que vive nesse mundo sem fé nem esperança, seja pobre ou rico, bem-sucedido ou não, é a pessoa mais infeliz que existe. Por isso, nós devemos ter fé e esperança firmadas em Deus, no nosso Deus imutável e inabalável. No mundo atual, vivemos um período de doenças e mortes, numa sociedade onde predomina a violência, que ameaça a vida das pessoas. Nessa situação caótica, quem é que poderia ter fé e esperança? Somente aquelas pessoas que têm fé e esperança em Deus. O mundo não tem oferecido nenhuma esperança para a humanidade. Temos visto muitas catástrofes naturais, negócios falindo, desempregos. Não existe nenhum lugar no mundo que ofereça segurança. A pessoa que coloca a sua fé e esperança no mundo, ela está sendo uma pessoa insensata. Mas graças a Deus, a nossa fé e esperança está em Deus. Como povo de Deus e salvos pelo sangue de Jesus, nascidos de novo através da palavra viva do Senhor, devemos colocar toda a nossa carga para Deus, para que a paz de Cristo encha o nosso coração e permaneçamos firmes nele sempre. Pedro, no versículo 5, diz: mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Por termos a fé firmada no Senhor, o seu poder nos protege. Quando Jesus curava os doentes, acontecia a cura, porque a pessoa também tinha fé no poder dele. Caso contrário, não aconteceria a cura. Queridos irmãos e amigos, a sua fé está baseada em quê? Nunca coloque a sua fé no mundo. Como diz em Isaías 40, a humanidade é como a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre.
Segundo ponto, a fé e a esperança precisam passar pela aprovação para se tornarem valiosas. 1 Pedro 4, 12 a 13 diz: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para aprová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Deus usa o sofrimento para nos provar. O sofrimento é um instrumento usado por Deus na provação. Por isso, quando vier a provação, não se preocupe, mas tenha alegria por participar dos sofrimentos de Cristo, porque Deus nos ajudará a passar pela provação e não será além do que podemos suportar. O propósito da provação faz parte do processo de tornarmos um vaso precioso nas mãos de Deus, pois quando Jesus voltar, receberemos a aprovação dele. Quando passarmos pelas provações, Jesus sempre estará conosco. Quando passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele também sempre estará conosco. Por isso, os que já experimentaram a graça de Deus sabem que quando chegarem as aflições, serão momentos para aproximarem mais do Senhor e assim terão alegria para enfrentar situações difíceis. Por isso, precisamos estar sempre alertas, tendo uma fé firme e um coração humilde, para que Deus possa ser glorificado através das provações das nossas vidas. Terceiro ponto, a nossa fé e esperança, após a provação, nos prepara para receber o galardão glorioso e eterno. 1 Pedro 5,10 diz: O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. O sofrimento que passamos no mundo não se compara ao sofrimento de Cristo por nós, mas a promessa de Deus é que o nosso sofrimento é momentâneo, pois o propósito dele é alcançarmos a glória eterna de Cristo. Somos, por natureza, insensatos e cheios de pecado, mas Deus nos tornou uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, e pela sua graça conseguiremos passar por todo o sofrimento no mundo para receber uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para nós. Por isso, os que têm fé e esperança em Deus são abençoados, mas precisam suportar esse sofrimento momentâneo para que tenham um dia a glória incomparável. Por fim, que todos possam passar e vencer as provações com a ajuda do poder de Deus, pois a nossa esperança é o galardão que Jesus preparou para nós na eternidade. Amém.